Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathalie e hoje eu resolvi gravar uma aqui e fala pra vocês sobre o meu procedimento de castanhares. Vamos começar. Eu vou começar passando protetor solar porque é muito importante, né, por conta da cicatriz. O que é o procedimento de castanhares, gente? Eu sempre tive o meu olhar bem caído. A minha sobrancelha, ela era reta, assim, daí caía, sabe? E sempre foi uma coisa que me incomodou, porque, por exemplo, eu não conseguia passar uma maquiagem e a maquiagem aparecer. Sempre escondia, sabe? O meu olho caía. Eu passava, daí eu tirava assim e caía. Enfim, vocês sabem o que eu tô falando. Aí, a minha prima, uma época, ela fez uma rinomodelação com um profissional aqui da minha cidade. E nessa mesma época que ela fez, eu pensei, nossa, será que ele não faz sobrancelha? Aí na época ela até falou que ele fazia, porém que ele fazia com fio. Sabe aquele Fox Eyes que tava na moda? Que o pessoal tava fazendo? Que acho que, sei lá, fura aqui, coloca um fio, alguma coisa assim, é pra puxar. Eu tô olhando pra lá porque meu espelho tá lá, tá? No que ele fazia, mas também ficou por isso mesmo. Depois eu não fui mais procurar saber sobre. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Se eu quero uma coisa, é assim, brota uma ideia na minha cabeça. Se eu tenho dinheiro ou um cartão de crédito, eu vou lá e faço, depois eu dou o meu jeito pra pagar. Foi o caso do meu celular, que eu tava com um celular bom, não tava com nenhum problema. Dei um belo dia e falei, acho que eu quero um iPhone, eu peguei e fui lá e comprei. Primer, depois que eu passei bastante protetor. O meu olho era uma coisa que sempre me incomodou nas fotos. Eu sempre dava um jeito de levantar ele nas edições, alguma coisa assim, sabe? Porque eu não gostava do quanto ele era caidinho. Então eu sempre dava um jeitinho de estar levantando eles. Esses dias eu acordei e eu pensei, cara, eu vou procurar saber o que eu posso fazer na minha sobrancelha, mas eu quero alguma coisa que seja definitiva, eu não quero nada que seja absorvido pelo meu corpo, que nem seria o caso dos fios, né? Eu pesquisei e eu vi que a maioria dos locais falava que se você fizer, com o tempo seu corpo absorve, daí não é uma coisa permanente, né? Eu queria uma coisa permanente. Comecei a pesquisar e eu entrei no site desse profissional que fez o nariz da minha prima. Ele é um maxiloesteticista aqui da minha cidade. E eu vi que ele fazia aquele procedimento de blefaroplastia e castanhares, que é aqui em cima da sobrancelha, e a blefaro aqui no olho, né? Aí eu pensei, nossa, interessante, acho que eu vou marcar uma avaliação. Então, eu marquei a minha avaliação com ele. Sim, eu marquei a avaliação como forma de... Porque não dava pra já marcar o procedimento direto. Porque quando eu decidi fazer, eu já tava muito decidida, então eu tinha pra mim que era isso que eu queria e ponto, sabe? Eu não ia mudar de ideia. Eu já tava bem certa que eu queria fazer isso. E com ele, a avaliação. Pra ver se atrapalha vocês aqui no espelho. Eu vou chegar mais pra frente. Marquei a avaliação. Eu tinha pra mim que eu ia precisar fazer também a blefaro, sabe? Que é da pálpebra aqui, assim. Mas aí eu passei com ele e ele me falou que não seria necessário, que no meu caso, como eu sou nova ainda, falou umas coisas lá, que ele recomendaria fazer só realmente a parte da sobrancelha, porque é uma coisa que realmente é genética, né? Tipo, não tinha como arrumar senão assim. E a minha pálpebra não tem tanto excesso, né? Por conta da minha idade também. Aí ele falou assim, quando você quer marcar? Daí ele passou os valores pra mim. Aí eu falei, marca pra mim o mais rápido que tiver, porque eu tava realmente muito ansiosa. Sabe quando você satura de uma coisa? Eu tava muito cansada, já muito estressada com as minhas fotos. Eu não me sentia bem, sabe, olhando minhas fotos, assim. As fotos que eu editava, ok, porque depois editado tava linda, maravilhosa. Mas antes de eu editar a foto, sempre eu achava... Eu não gostava, sabe? Só que ao mesmo tempo, meu medo era de fazer e eu fico diferente de mim. Porque assim, eu sempre tive o olhar mais caidinho. Então, eu me acostumei com o meu rosto assim, né? Eu sempre achei que eu tive um rosto mais meiguinho, uma coisa mais menininha, assim, sabe? Fiquei com medo de fazer um procedimento e ser uma mudança muito brusca.
Falei pra ele, eu falei assim, ó, doutor, eu quero, né, fazer o procedimento, eu quero levantar um pouco o meu olhar, mas eu não quero nada que fuja de quem eu sou. No espelho eu me reconheci ainda, né? Ele falou, não, ok, vamos fazer desse jeito. E também tem lá uma coisa que ele fala que, assim, não é a gente que escolhe, né? Ele que é o profissional, ele que sabe o que vai combinar e o que não vai combinar no nosso rosto. Enfim, aí eu marquei o procedimento pro dia 14 agora desse mês. Então hoje eu acho que é o 10º dia desde que eu fiz o procedimento. Eu tirei os pontos com 7 dias. Ele explicou como que funcionava tudo certinho, mas ele tava explicando e eu tava, não, tá bom, faz de qualquer jeito, eu só quero fazer. Gente, o procedimento em si foi... Na verdade, o processo todo foi muito tranquilo. Eles dão um calmantinho, alguma coisa assim, pra você se acalmar. Porque no meu caso, eu fico um pouco nervosa. Eu não tava com medo, mas eu tava nervosa. E, consequentemente, por conta do meu nervosismo, eu tava tremendo bastante, sabe? Mas não era medo, assim, acho que era mais ansiedade. Porque eu tava muito ansiosa pra fazer o procedimento. Eu vou fazer a sobrancelha, peguei um sabonete aqui pra pentear. Guardando na recepção um tempo até dar o efeito do meu calmante um pouco. Depois eu fui pra sala do doutor pra poder começar o procedimento. Ele tirou lá a foto, né, do antes e depois, pra fazer o antes e depois. Perguntou se eu tava tranquila, como que eu tava e começou o procedimento. Gente, sinceramente, a parte mais assustadora, digamos assim, nesse sentido, foi a anestesia em si. Porque depois que ele colocou a anestesia dói um pouco, né? É uma coisa bem chata, assim, porque são vários locais que ele tem que aplicar, não é um furinho só. Ele aplicou em vários lugares, tipo, várias partes da minha sobrancelha aqui, né? O testinho perguntou se eu tava sentindo alguma coisa ali naquela parte, eu falei que não. E começou, gente, o procedimento foi extremamente rápido. Eu só sentia que ele tava mexendo aqui no meu rosto e eu sentia também o cheiro de queimado, porque eu acho que eles usam aqueles bisturis elétricos, sabe? E nossa, aquilo tinha um cheiro horrível. A parte do cheiro também foi assustadora. Porque, nossa, é um cheiro terrível de carne queimada, sabe? É um cheiro muito esquisito. O processo inteiro foi super rápido, eu acho que não levou nem... Acho que era 4h30, eu saí de lá 5h30. Ele terminou, ele foi dar os pontos, né? Porque foram 5 pontinhos que ele deu. E é isso, o procedimento foi isso. O rosto fica bem inchadinho, né? A parte do procedimento fica bem inchadinha no começo. Eu assustei um pouco, assim, a hora que eu vi no espelho, eu falei, nossa. Não foi isso que eu pedi. Porque ficou muito inchadinho e eu fiquei, nossa, eu achei que tinha exagerado, sabe? Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, porque vai desinchar, não fica assim pra sempre. Aí eu falei, ok. Aí eu saí de lá, fui sozinha, eu saí dirigindo, não saí dirigindo, né? Eu fui até meu carro. Tinha parado um pouquinho longe, dirigi numa boa, super tranquilo. Ele me passou os antibióticos pra tomar. Aí ele falou assim, olha, volta daqui a 10 dias pra gente tirar os pontos. Mas eu, como uma bela ansiosa que sou, eu não ia aguentar esperar os 10 dias, gente. Lógico que a gente depende de cada cicatrização de cada pessoa, né? Não é igual pra todo mundo. Mas... no outro dia eu já acordei muito melhor, eu não senti dor nenhuma durante a noite. A sensação que eu tinha, na verdade, era um pouco de desconforto, mas é aquela... Sabe quando você fica muito tempo no sol e você fica muito tempo assim, forçando a sobrancelha? Era essa mesma sensação. Então, tipo, não era uma dor, assim, era só mais um incômodozinho. Nas instruções falou que você, olha, não pode sair, não pode tomar sol por um período de tempo, não podia ir na academia enquanto tava com os pontos, mas assim, é básico, sabe? Nada muito assim. Quando deu o 6º dia, eu já notei que tava bem sequinho, sabe? E na onde eu trabalho, tem uma médica. Eu comentei com ela, né? Eu falei que eu achava que já tava meio cicatrizado e que eu tava ansiosa pra tirar. Ela deu uma olhadinha e falou, olha, eu acho que já tá cicatrizado, né? Vendo assim. Aí eu pensei, bom, uma médica entende mais do que eu, né? Se ela tá falando que já tá cicatrizado. Vou mandar mensagem lá pro doutor, ver se eu consigo... se ele avaliando, ver se já consegue tirar os pontos, né? Então eu mandei mensagem pra ele na quinta-feira. Deu 7 dias certinho desde que eu fiz o procedimento. Eu mandei mensagem pra eles porque, além de eu estar ansiosa pra ver o resultado, eu também tava batendo a mão toda hora no ponto, porque eu tinha esquecido que ele tava lá, sabe? Então, de madrugada, eu percebia que eu coçava meu rosto, ou que eu batia a mão sem querer. Eu acho que eu tava... Daí eu falei assim, olha, será que eu posso passar com o doutor pra ele ver se já dá pra tirar meus pontos? Porque, assim,
Já tô numa parte que eu tô esquecendo que eles estão aí e toda hora eu bato a mão, eu tô com medo de acabar tirando um ponto na unha. A sorte é que tinha horário pro mesmo dia ainda. O médico, ele só atende de quinta e sexta. Já vem aqui então, hoje é 5, né? E daí o doutor avalia e dependendo ele tira os pontos pra você. Aí eu fiquei super animada, eu falei, ok. Aí eu fui lá no período da tarde e aí a doutora avaliou e falou, olha, sua cicatrização tá ótima. Aí realmente os pontos já fechou, a gente pode tirar sim. Tirar os pontos eu senti um pouquinho de incômodo, porque assim, o ponto é interno. Então, desse lado eu não senti nada, mas desse lado aqui, eu acho que o ponto grudou na minha pele lá dentro, sabe? Então, conforme ele ia puxando, eu fui sentindo e doeu um pouquinho só. Sabe, em momento nenhum eu tive, assim, algum problema de... teve alguma complicação, alguma coisa assim depois de fazer. Eu achei que foi super tranquilo. E assim, logo que ele tirou, que eu vi o resultado final mesmo, né? Digamos assim, sem o ponto... Eu vi que ficou aquela marquinha, né, que eu falei pra vocês, que eu mostrei. Mas, gente, eu fiquei super feliz, vocês não têm noção do quanto eu me senti realizada. Porque sempre foi como que eu posso dizer? Do meu olho ser caído, porque eu não conseguia fazer maquiagem. Sabe, toda vez que eu ia sair, era um negócio de tentar fazer um delineado, uma maquiagem. E tudo que eu fazia, eu abria o olho e sumia. Meu blush é isso daqui. Tudo que eu fazia, eu abria o olho e desaparecia, sabe? Por causa da... Porque caía assim, tá vendo? Meu olho caía. Então, a hora que eu tirei o ponto, que eu vi como tava, eu pensei, nossa... Ainda me estranhei um pouquinho, porque mudou bem o meu olhar, eu achei. Agora preciso começar a agilizar porque eu tô atrasada. Deu uma boa levantada no meu olhar, mas assim, nada exagerado, sabe? Eu achei que foi bom não ter feito a bléfaro, porque aí ficou mais naturalzinho, tá vendo? Então, assim, gente, eu amei o resultado final. Ele falou que não vai ficar, talvez, ceda um pouquinho ainda, mas isso também vai do organismo para organismo, eu falo de descer um pouquinho mais. Mas, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa, eu amei. Eu não ligo nem um pouquinho da cicatriz, lógico, eu vou passar a pomada, aquela que ele passou pra assumir com a cicatriz mesmo, eu vou passar ela. Mas se ficar um pouquinho de cicatriz pra mim também não tem problema nenhum, porque a gente com a maquiagem some, tá vendo? Nem dá pra ver que tem cicatriz agora que eu fiz a sobrancelha. Esse pó agora. Então, assim, quando eu tava com ponta ainda, eu tirei algumas fotinhas, assim. Usei a minha franja pra esconder os pontos, sabe? E eu já achei que tava bonitinho, e agora que tá desinchando mais, que tá suavizando um pouquinho mais meu olhar, eu tô gostando bastante. Dor não tive nenhuma. Não afetou em nada músculo, assim, sabe? Quando era um medo que eu tinha, sabe? Tipo, nossa, será que eu não vou ficar com o músculo travado, alguma coisa assim? Será que vai mudar minhas expressões? Mas não mudou em nada também. É um procedimento, eu acho que é super pouco, nada quase invasivo. Que você não interfere muito nessas partes, assim, não. Eu não sei dizer, porque eu não sou médica, né? Mas, assim, valores agora, né? Porque, assim, quando eu vejo um vídeo, eu quero saber de valores. E eu também tô fazendo vídeo porque quando eu queria... Tem muita coisa, sabe? Muitas pessoas falando que fez. Então eu resolvi compartilhar minha experiência, pra caso alguém esteja pensando em fazer. Gente, eu tô super atrasada. 2.000 eu paguei, tá? E é assim, eu passei com o doutor, ele fez a avaliação. R$150 foi a avaliação. Mas aí depois, como eu fiz o procedimento... Esses R$150 foi abatido no valor do procedimento. Então, não ficou 2.000, né? Ficou 2.000 porque teve os 150 que eu paguei. Então, ficou 2.000 tudo. Aí, eu consegui dividir em 6 vezes no cartão. Vou colocar depois uma fotinha do antes pra vocês verem como era. Eu tenho que dar uma despedir certinho, porque eu preciso levar meu cachorro no pet shop. É isso. Agora eu vou soltar meu cabelo e eu vou correr lá levar o cachorro. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.